Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mamãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade de Deus para minha alma, dá-me a tua bênção, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante dos vossos olhos maternais. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que têm direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhes deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nessa ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat, Deus é tudo e eu sou nada. Pai, eu te amo. Volume 1. Os sofrimentos que começaram do estado de vítima. Quem pode dizer a dor que senti ao voltar a mim mesma? A cada movimento da cabeça acreditava expirar. Tantas eram as dores, as picadas que sentia na cabeça, nos olhos, nas orelhas, atrás da nuca. Aqueles espinhos me sentia penetrar até na boca. E esta se apertava de tal modo que não podia abri-la para tomar o alimento. Aqui era o estado de vítima que Luísa estava passando, né? Que Jesus permitiu ela passar. E ela estava com esse sofrimento que nem o alimento ela estava conseguindo, né? Nem se alimentar ela estava conseguindo, por conta das penas, né? E esta se apertava de tal modo que não podia abri-la para tomar o alimento. E estava, às vezes 2 e às vezes 3 dias, sem poder tomar nada. Até 3 dias ela passava sem poder se alimentar, né? Quando de algum modo se atenuava, sentia sensivelmente uma mão que me oprimia a cabeça e renovava as penas. Quando achava que as penas já tinham passado, né? Jesus renovava as penas nela, né? Se sentia sensivelmente uma mão que me oprimia a cabeça e renovava as penas. E às vezes eram tantas dores que perdi os sentidos. A dor que ela sentia era tão grande que ela perdeu os sentidos, né? Era como se desmaiasse, né? Ficava fora de si mesmo. No início isso acontecia, alguns dias sim e outros não. De vez em quando se repetia 3 ou 4 vezes ao dia. Às vezes durava um quarto de hora, outras vezes meia hora e outras 1 hora. E depois ficava livre. Só que me sentia muito débil e sofrida, na medida em que naquele estado de dormência me tinha sido comunicada as penas, assim ficava mais ou menos dolorida. Lembro-me também como algumas vezes, pelos sofrimentos da cabeça, como disse acima, não podia abrir a boca para tomar o alimento. E como a família sabia que não tinha vontade de estar no campo, quando viam que não comia, atribuíam-no a um capricho. Que aqui Luísa estava sofrendo, mas ela não queria, né, que a família dela percebesse o sofrimento dela, né? Ela não queria mostrar, né, que ela estava sofrendo. Mas, diante da situação, toda a família percebia o que ela estava passando, mas tinha como capricho dela, né? Que ela estava com capricho para não se alimentar, né? E achava que ela estava, né? Era por conta do capricho, né? Não comiam e atribuíam-no a um capricho meu. E, naturalmente, se zangavam, se inquietavam e me repreendiam. Minha natureza queria resistir-se disso, porque via que não era verdade o que eles diziam, mas o Senhor não queria estar
não queria esse ressentimento. Porque a família dela repreendia ela e a família dela repreendia ela. Aí ela fala que minha natureza queria sentir, minha natureza queria resistir-se disso, porque via que não era verdade. Então, tipo assim, ela queria sofrer, né, por esse estado que ela estava, que ela sabia que não era verdade o que a família dela estava falando sobre ela, né? Mas ela não queria aquele sentimento, né? Ela não queria aquele sentimento que é contrário do que Deus quer pra gente, né? Ela não queria esse sentimento de ficar, tipo assim, sentindo, não é verdade, tá mentindo sobre isso que não é verdade. E às vezes a gente também pode vir, né? Esses pensamentos, desses sentimentos na cabeça e a gente fala para Deus que a gente não quer, né? Que nós não queremos mais isso, nós não queremos mais esses sentimentos, porque a verdade Deus sabe, né? Deus sabe do nosso interior, da nossa vida e da nossa vontade, né? Deus sabe da nossa vontade. E a gente vê que quando a gente lê o livro do céu, a gente vê realmente a vida da gente sendo passada, né? Sendo folheada no livro, porque é o que a gente naturalmente passa, né? No dia a dia da vida da gente, da casa da gente, com os familiares, né? Realmente é isso. A gente não teve esse estado de vítima como a Luísa teve, de sofrer, de sentir essas penas que Jesus permitiu a ela. Nós não sofremos, só que a gente passa por outras situações, né? Por outras situações diferentes, que é a vista do que ela sofreu, do que Jesus sofreu, nem se compara, né? Mas a gente não vai ficar, né, se maldizendo e porque, tipo como ela falou aqui, né? Que a pessoa fala uma coisa de você que não é verdade. Porque a gente, nos dias de hoje que a gente está vivendo, até na própria casa da gente, a gente tem que deixar bem aberto o que é que a gente vive, o que é a divina vontade, o que é que a divina vontade realmente faz na vida da gente e o que realmente a gente quer viver para Deus, né? Que a gente quer viver uma vida para Deus, né? Não é uma vida para o mundo. Que o que nós queremos viver, a gente tem que deixar bem claro, né, para todos da família que essa vida que nós queremos viver é uma vida divina, é uma vida divina única, como nunca foi vista, né? É a vida verdadeiramente de Deus na terra, né? E nós somos esse Deus na terra para viver, né? Para fazer somente a vontade dele, né? Pensar com os pensamentos de Deus e fazer o que Deus realmente faria. Só que as criaturas não vão entender, mas nós não vamos ficar nos maldizendo por eles não entenderem. Nós estamos aqui por todos, né? É universal. O nosso papel é amar, né? Amar independente e viver para Deus. Viver para Deus, fazer o que realmente Deus nos pede, né? É, porque via que não era verdade o que eles diziam, mas o Senhor não queria esse ressentimento. E eis como aconteceu. Uma noite, enquanto estávamos à mesa, e eu nesse estado de não poder abrir a boca, a família começou a inquietar-se. Eu o sentia tanto que comecei a chorar. E para não ser vista, e para não ser vista, me comecei a, e para não ser vista, é, comecei, me levantei e fui a outro quarto para seguir chorando e pedi a Jesus Cristo e a Virgem Santíssima que me desse ajuda e força para suportar essa prova. Que aqui ela não queria que a família dela percebesse, né, o que ela estava sofrendo. Porque era tudo que ela estava sofrendo por Jesus, né? E ela não queria mostrar para ninguém. Então, se nós estamos diante de uma situação, nós não vai ter que ficar mostrando para todos, né? A gente está com Deus ali, nós sabemos que tudo é permissão divina, que tudo é Deus que permite na nossa vida. Nós vamos dar o nosso amém a Deus por tudo e vamos aceitar, né? Vamos aceitar passar por tudo que Deus nos permitir, né? Passar por tudo e as maiores provas que a gente passa, as cruzes, é na própria família da gente. É na própria família da gente, porque aqui ela fala aqui, né, que enquanto ela estava à mesa, em um estado de não poder abrir a boca, que ela não podia abrir a boca para tomar o alimento, né, por conta das penas dela, né, que foi como foi falo, né, que ela tinha tipo uma coroa de espinho na cabeça,
as penas que Jesus dava a ela, que não, realmente não era isso, mas era como se ela sentisse isso, né? Que eram as mesmas dores. E ela não queria que a família dela percebesse, né? E ela começou a se inquietar porque ela não conseguia se alimentar e começou a chorar, né? E quantas vezes a gente quantas vezes eu não chorei? Quantas vezes eu não chorei por, por o meu esposo não aceitar a vida que Deus queria e que Deus quer pra mim? Quantas vezes eu não chorei, né? Só que às vezes eu chorava e depois eu conversava com Deus e falava: Senhor, eu sei que é a tua vontade, eu não posso ficar sofrendo, não posso ficar chorando. Mas às vezes vinha aquele choro, no início vinha aquele choro. Eu dizia: o que é que eu estou fazendo de errado? O que é que eu estou fazendo de ruim? Não estou fazendo nada para prejudicar ninguém. E por que que não quer? O meu marido provocava muito, xingava cada nome feio comigo quando eu ia fazer meditação. E falava, ele falava, às vezes ele via eu ouvindo, né, ouvindo os áudios, né, e ele falava que eu passava o dia todo ouvindo um monte de besteira, ele falava até assim, né, ouvindo um monte de mulher velha besta falando um monte de besteira. Aí eu ficava revoltada, eu dizia: que besteira, meu Deus, que besteira que estão falando, que só fala do Senhor, só da sua verdade, só do seu amor. E ele achava assim, sabe? Mas eu conversei com Jesus e eu entreguei, né? Eu entreguei a Deus. Eu entreguei a Deus tudo. Eu disse que tudo era na vontade de Deus. Até ele foi conseguindo aceitar. Ele foi conseguindo aceitar tudo, né? E graças a Deus, hoje é bem mais fácil de viver a divina vontade, de fazer uma meditação, de ir para uma live, né? Minha família começou a inquietar-se e eu sentia tanto que comecei a chorar para não ser vista, que ela não queria que a família dela visse ela sofrendo, chorando. Ela levantou e foi para o quarto, né? Para seguir chorando e pedir a Jesus Cristo e a Virgem Santíssima que dessem ajuda a ela, né? Que ajudasse ela, né? Que me dessem ajuda e força. Ela pediu para a Virgem Santíssima, né? E para Jesus, para dar força a ela diante daquela situação, né? Para suportar essa prova, né? Que não estava sendo fácil. Estava sendo muito difícil para ela. E ela pediu ajuda a Jesus para ela suportar, passar por aquilo, né? E é isso que a gente tem de ter, essa força, essa disposição para passar por tudo, porque tudo é vontade de Deus, né? E a gente aceita tudo com muito amor. Amor a Deus por tudo, né? E é isso que a gente faz. E para não ser vista, me levantei e fui a outro quarto para seguir chorando e pedir a Jesus Cristo que Mas enquanto fazia isso, senti que eu começava a perder os sentidos. Meu Deus, que pena, só de pensar que a família me veria, sendo que até então não tinha advertido. Enquanto eu estava nisso, eu dizia: Senhor, não deixe que me veja. E eu tinha tanta vergonha que me visse, embora não sei dizer porquê, e tratava por quanto mais podia me esconder em lugares onde não podia ser vista. Quando era surpreendida inesperadamente por esse estado, de modo que não tinha tempo de me esconder, ou ao menos de me ajoelhar, porque na posição em que me encontrava, assim ficava. Na posição que ela estava, né, na hora que as penas vinham, ela ficava, né, era como se os nervos dela atrofiassem, né? Podia dizer que estava rezando e então me descobriram, enquanto perdi o sentido. Nosso Senhor se fez ver no meio de muitos inimigos que lhe lançavam todas as classes de insultos, especialmente o agarravam e pisavam-no sobre os pés, blasfemavam-no, lhes puxavam os cabelos. Parecia que o meu bom Jesus queria fugir debaixo daqueles pés fétidos e ia procurar de uma mão amiga que o libertasse, mas não encontrava ninguém. Enquanto vi isto, eu não fazia outra coisa senão chorar
sobre as penas do meu Senhor. Teria querido ir no meio desses inimigos, talvez poderia libertá-lo, mas não me atrevia. Ele dizia: Senhor, faz-me participar em tuas penas. Ah, se pudesse aliviar-te e libertar-te. Enquanto isso dizia aqueles inimigos, como se estivesse entendido. Vinha contra mim, mas não tão enfurecidos, que começaram a me golpear, a puxar-me os cabelos e pisotear-me. Eu tinha grande temor, sofria sim, mas dentro de mim estava contente. Aqui ela sofria, né? Aqui ela passando por todas essas penas, ela passou por todas as penas, né, que Jesus passou, mas aqui ela estava contente, porque ela dava esse alívio a ele, né? E hoje, nos dias de hoje, quem dá esse alívio a Jesus, somos nós, os filhos da divina vontade, e nós que reparamos por ele, né? Então, tudo que vem contra nós, de algum modo, nós estamos preparados para recebermos, para reparar por Jesus, né? As ofensas feitas a ele, todas as ofensas que nós presenciamos hoje, né? E nós, filhos da divina vontade, somos isso. Somos filhos reparativos, né? Estamos aqui para reparar, né? E a gente não vai passar por esse estado de vítima como Luísa passou, por passar por tudo isso, né? Que ela já passou. Mas a gente entende que tudo que vem pra gente, a gente toma com muito amor, né? E agradece a Deus por tudo, né? Sofria sim, mas dentro de mim estava contente, né? Ela ficava contente, mesmo com o sofrimento dela. Porque tudo era por amor a Deus, tudo por amor a Jesus. Vi que dava ao Senhor um pouco de trégua. Depois aqueles inimigos desapareciam e eu ficava sozinha com meu Jesus. Tentei compadecer-me, mas não me atrevi a dizer-lhes nada. E ele, rompendo o silêncio, me disse: Tudo o que tu vistes é nada em comparação com as ofensas que continuamente me faz. Foi todo aquele sofrimento, ali estava terrível, né? Ela estava quase que não suportando o sofrimento. E Jesus falou para ela que era nada diante das ofensas, né? Diante das ofensas que a criatura continuamente faz a ele, faz a Deus, né? Porque Deus nos deu tudo perfeitamente, Deus nos deu uma vida perfeita. Por conta do pecado, que tudo se azedou, né? Por conta do pecado, que tudo ficou ao contrário. Era só bênção, só alegria, só felicidade. Mas a criatura que fez tudo de ruim vir contra si, né? Por conta do pecado, né? E as ofensas que faz a Deus, porque quando Deus cria uma criatura, um homem, Deus cria um homem para ser homem. O homem vai e transforma o seu corpo. Ele quer deformar seu corpo todo, né? Querendo ser o que Deus não deu para ele. Deus deu um sexo masculino, mas ele quer se transformar em uma mulher. Ali ofende Deus constantemente. Uma ofensa terrível que faz a Deus. Aí é como a gente diz, a gente sempre ama o pecador, mas a gente nunca vai amar o pecado. A gente nunca vai ser a favor do que ofende a Deus. A gente nunca vai defender isso. A gente vai falar com muita clareza que nós não somos a favor disso, né? Somos a favor da verdade de Deus, do que Deus nos ensina, do que realmente Deus criou, né? Deus criou o homem e a mulher, né? Deus criou tudo perfeito. Mas foi a criatura com seu pecado, com sua vontade humana, que modificou tudo, da forma que eles querem, do jeito que eles acham que é bom. E deixa Deus de lado, ofendendo Deus constantemente, né? É tanta sua cegueira, o entregar-se às coisas terrenas, que chegam a tornar-se não só cruéis inimigos meus, mas também deles mesmos. É a criatura com sua vontade humana, na sua cegueira, que enxerga tudo do seu jeito, ao seu modo, ao seu gosto, se torna, né, inimigos cruéis de Jesus, né? E de si próprio, porque faz da sua vida o contrário do que Deus preparou, do que Deus deu realmente, né? Porque a criatura, quando ela faz tudo na sua vontade, ela muda tudo que Deus fez para ela. Porque Deus já nos deu uma vida perfeita, mas a criatura não quer a vida daquele jeito. Ele vai querer mudar, né? A criatura não aceita. Eu já fui quando eu não conhecia a divina vontade, eu realmente pensava desse modo.
Eu pensava desse modo, né? Que eu era muito revoltada por conta do que acontecia na minha vida. Que minha mãe separou muito cedo do meu pai. Eu era pequena, eu não tinha nenhum ano de idade. E eu tinha um sonho muito grande de conhecer meu pai. Só que eu fui conhecer ele já tinha meus 13 anos, quando eu fui conhecer ele. E durante esse tempo, minha mãe teve outros esposos, né? Ela teve outros relacionamentos. E eu sofri muito abuso. Sofri muito abuso nessas épocas da minha vida. Eu era muito revoltada. Eu não aceitava aquilo que eu passei. Eu colocava a culpa toda no meu pai. Eu dizia que a culpa era do meu pai. Por tudo aquilo que eu passei, que se eu tivesse um pai, eu não tinha passado por aquilo. Eu não tinha sofrido daquela forma que eu sofri. Eu não tinha sofrido de jeito nenhum se eu tivesse um pai. E eu passei por várias coisas, eu era revoltada. Eu não tinha amor, eu tinha muito ódio dentro de mim. Tinha muito ódio dentro de mim, eu era revoltada com todo mundo. Na escola, quando eu estudava, eu era muito, como é que se pode dizer, muito bruta, eu era brutona mesmo. Respondia todo mundo mal, eu era muito angustiada, sabe? Por conta da situação, que eu não aceitava aquilo que eu passava, que eu falava que eu não merecia aquilo, que eu não merecia aquilo que eu passava. Nessa época eu falava, por que tem de ser comigo? Eu ficava, sabe, se maldizendo. Hoje a gente entende, depois que a gente está na divina vontade, a gente aceita que é a vontade de Deus. E Deus tem um propósito maior na vida da gente. E tudo que Deus deixa a gente passar é um aprendizado. É um aprendizado para a vida da gente. Que a gente sabe que lá na frente, talvez a gente ia ser uma soberba, a gente ia ser arrogante, prepotente. E Deus já dá algo a gente, algo que é visto aos olhos humanos como ruim. Mas hoje, depois da divina vontade, a gente vê o quanto é maravilhoso a gente passar por tudo isso. Não que a gente vai pedir para passar, né? Mas a gente aceita, hoje a gente aceita porque a gente vê que era a mão de Deus. Deus ali estava evitando a gente ser algo de ruim, ofender ele lá na frente. Aí Deus, de alguma forma, mesmo a situação vista como ruim, mas Deus ali está lhe preparando, Deus está pondo a mão, falando na frente, você não ofender ele gravemente, né? E eu passei por muitas coisas e hoje eu vejo que tudo foi vontade de Deus. Hoje eu vejo que tudo foi vontade de Deus e Deus vai mostrando tudo a gente de forma bem simples, o porquê de cada coisa, né? Eu tinha muita raiva dessas pessoas, eu tinha muito ódio. Eu pedia para eles morrer, eu queria ver eles mortos. Quando eu vivia na vontade humana, eu desejava muito mal para eles. Eu desejava até um inferno para eles. Hoje, hoje eu vejo, né, que era só a vontade humana, o ódio da criatura. Que a vontade humana a gente sabe e a gente vê que realmente são as trevas mesmo, viu? São as trevas, realmente. É só escuridão. Você não consegue ver um flashzinho de luz, é só escuridão. Aí, a partir do momento que Deus lhe põe na divina vontade, você vê o quanto viver para Deus é de forma simples. É de forma simples que nós vemos para Deus e olhamos tudo com os olhos divinos e nós não vemos situações ruins. Até nas mais cruéis, a gente vê a mão de Deus ali, a mão de Deus sendo posta embaixo de tudo, né? Sustentando tudo e nos levando sempre ao caminho dele, sempre para os braços de Jesus, né? E Jesus vivendo na gente constantemente. E a gente sendo grata a Deus por tudo. Por tudo nós somos gratos a Deus. Hoje eu sou grata a Deus por tudo. Hoje eu perdoei o meu pai, eu conversei com meu pai. Eu sei que ele não tem culpa de nada, ele não foi culpado de nada, minha mãe também não. Mas eu amo eles. Eu amo eles como assim Deus ama toda criatura, né? Eu amo eles. E hoje eu reconheço que tudo foi a mão divina, foi a mão de Deus. Evitando algo mais terrível lá na frente, né? De uma soberba, de uma arrogância. Talvez eu cometer até um pecado maior, né? E Deus fez tudo isso para me lavar, me purificar, para me trazer para a divina vontade. Hoje eu sou muito grata a Deus por tudo. Tudo que aconteceu e acontece na minha vida. Que aqui ele está falando das ofensas, né? Chega a tornar não só inimigos meus, mas também deles, né? O inimigo de si próprio, porque se vê na escuridão, né? Se torna inimigo da sua própria vida, né? E uma criatura que ele não vive para Deus, é como se tornasse inimigo de si próprio, né? Que a nossa vida é de Deus, foi Deus que nos criou.
Então nós temos de dar essa posse para Deus, né? De nós sermos filhos dele fazer o que ele quiser na nossa vida. É isso que nós temos de dar essa abertura para Deus e dizer: eis-me aqui, Senhor, seja feita a tua vontade e pode fazer o que quiser de mim. Você dá essa oportunidade para Deus, para ele fazer o que quiser da sua vida e você aceitar. Sempre a vontade de Deus, né? E como seus olhos estão fixos na lama, por isso chegam a desprezar o eterno. Se os olhos estão fixos na terra, só olha para o terreno, eles desprezam, né? Deus, eles desprezam nosso Deus. Porque está fixo na lama, nessa lama do pecado, né? Porque hoje, a criatura, tudo que eles acham bom, o que realmente eles acham que é felicidade, é viver. Eles falam assim: vamos viver cada dia como se fosse o último da nossa vida. E como é que eles acham que eles vivem? Aproveitando a vida, como eles usam esse termo, né? A criatura na vontade humana, ele usa esse termo de dizer: vamos aproveitar a vida, vamos viver a vida, que nós não sabemos se amanhã nós estamos vivos. E como é que eles aproveitam? Na bebedeira, né? Na bebedeira, é bebendo, é se prostituindo, é fazendo tudo que ofende a Deus. É tudo o contrário do que Deus pede, né? E sempre quer preservar muito sua vida, né? Eles querem muito viver e preservar muito a sua vida, enquanto eles mesmos estão acabando com a vida deles, né? Porque eles não dão um espaço para Jesus viver na vida deles. E uma vida sem Deus é morte. É morte. Mas não uma morte boa, né? Porque é como se você não vivesse, você não tem vida. Você vegeta em cima desse chão e dessa terra. Porque seus olhos estão fixos só aqui, né? É como diz aqui, fixo na lama. E como está fixo na lama, despreza as coisas de Deus, né? Despreza o eterno, despreza Deus, né? Quem em mim reparará por tanta ingratidão? Os filhos da divina vontade, né? Quem reparará por tanta ingratidão? Os filhos da divina vontade. Que Deus criou, que Deus tanto almejou, né? Deus tanto almejou por esse momento, pelos filhos da divina vontade, que hoje estão aqui, né? Para reparar por tudo, por todas as ofensas. Sou muito grata a Deus por tudo na minha vida. Deus sempre foi muito, 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 muito bondoso comigo. Muito, muito bondoso comigo. Quem terá compaixão de tanta gente que me custa sangue e que vive quase sepultado na imundície das coisas terrenas? Eu já vivi essa vida. Eu já vivi essa vida de viver, né, nessa imundície das coisas terrenas, né? Que aqui fala, né? Tanta gente que me custa sangue e que vive quase sepultado nas imundícies das coisas terrenas, as imundícies da vontade humana, né? De viver nesse mundo, ofendendo tanto a Deus com pecado, né? A criatura hoje, ele vive na terra só pensando em bens materiais, de conseguir isso, de conseguir aquilo, de correr atrás dos seus sonhos, de realizar os seus sonhos. E o principal é deixado de lado, né? Que é Deus. Que Deus é a nossa fonte, Deus é o nosso sustento.